doutor Gustavo e doutor Leandro, onde eles, junto com toda a equipe do Conselho, planejou essa semana dedicada ao Dia Internacional dos Farmacêuticos. Gostaríamos que fosse presencial, mas infelizmente, diante da pandemia, isso não foi possível. E conseguimos aí uma equipe de profissionais multifuncionais, vamos dizer assim, que atuam em diversos segmentos do setor farmacêutico, para trazer para todos vocês, e nós contamos aqui com farmacêuticos, contamos com acadêmicos, alguns profissionais de fora do estado, sejam também bem-vindos, é muito importante para nós essa integração de todos. Então, enquanto conselho, quero agradecer aqui a doutora Janaína R. Martins, assim como a doutora Stephanie Rosa, que vai fazer a mediação da palestra da doutora Janaíne, e sejam todos bem-vindos, vamos dar início, a gente está pensando um pouquinho atrasado, mas nós temos um tempo aí brilhante pela frente. Desejo um sucesso total nessa apresentação, passar a palavra para a Stephanie, para que ela possa, então, apresentar a doutora Janaína. Por favor, Stephanie. Denise, obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Stephanie, eu sou farmacêutica clínica e terapeuta floral. Tá? Eu também tenho um consultório farmacêutico independente, eu atuo desde 2016 nesse consultório, ok? E vou estar aqui fazendo a mediação, como a Denise falou, e eu vou apresentar essa maravilhosa para vocês, que está aqui conosco. Agora dividindo uma sala virtual, né, Janaíne? Mas ano passado esteve aqui, tive o prazer de conhecer essa pessoa, florida, maravilhosa. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, a doutora Janaíne Martins é farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez capacitação em homeopatia e fitoterapia, bioquímica industrial de alimentos pelo ICTA, também pela Universidade do Rio Grande do Sul. Tem curso de formação em terapia floral, em um título de especialista em terapia floral pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos. É especialista também em desenvolvimento de medicamentos pela Universidade Católica de Pelotas. Cursos livres, né, de florais de Gaia, de Minas, australiano, florais Saint-Germain, PNL, biorressonância, saúde espiritual. Então, menina, tem que tomar até água falar com essa mulher, gente. Não precisa dizer tudo. Então, assim, ela é professora credenciada de Florais de Minas, Florais de Ação Quântica, ex-presidente da Comissão Assessora de Práticas Integrativas, cofundadora da Liga Espiritual e Práticas Integrativas e Complementares, consultora técnica na área regulatória de pesquisa de desenvolvimento de produtos farmacêuticos e também credenciada na Prefeitura de Esteio, atuante na área clínica no SUS. Ela atua com homeopatia e fitoterapia no Centro de Referência lá de Esteio, nas PICs. Então, assim, põe gabarito nessa menina, gente. Cola nela que ela é sucesso e ela vai arrasar. Pode começar, Jana. Boa noite, pessoal, então. Depois dessa apresentação, né? Como que a gente não vai estar feliz? Isso aí é que eu paguei ela para ela falar tudo isso. Sim. Na verdade, depois a gente se acerta. Tá. Então, pessoal, como eu disse, meu nome é Janaíne. Como ela disse, meu nome é Janaíne. Vim aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, sou farmacêutica. Agora, até atualizando o currículo, antes eu era da comissão de PICs, agora foi criado um grupo técnico de trabalho de práticas integrativas. Hoje falaram isso, não sei se vai ficar registrado em ata, talvez eu esteja vice-presidente deste. E a minha net tá ruim, né? Tá travando. Tá boa? Tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo sim, porém às vezes dá um atraso, alguma coisa assim. Oscila. De vez em quando vem um aviso, sua internet está instável. Tomara que ela não me apronte. É porque eu fechei a porta aqui, a janela, tudo, que aí dá uma barreira um pouco maior, assim, do sinal, porque a minha gata não para quieta, que só quer ir pra rua, eu fico preocupada que ela tá subindo na árvore lá na rua, então não quero. E aí, por isso que eu fechei e começou a dar esse aviso, parece que é vingança da gata.
Tá? Então, agora eu tenho uma apresentação, né? Eu vi que o colega anterior eu assisti também, que ele não fez slide, mas eu gosto de um slidezinho, sabe? Então, fiz todo florido em homenagem a vocês. E eu tinha feito... em primeiro lugar, eu quero dar parabéns se tem pessoas aí que são terapeutas florais, porque hoje é o dia do terapeuta floral. Eu fiquei muito feliz de ser convidada exatamente nesse dia para palestrar sobre aquilo que eu amo tanto. Hoje, Bach estaria fazendo 134 anos. 24 de setembro foi a data que ele nasceu. Então, estamos todos de parabéns, né? O presente é nosso, como eu disse no meu Instagram hoje. Ele que está de aniversário, mas o presente é nosso. Então, eu tinha colocado aqui, mas eu só quero dizer que eu também era muito tímida, eu assisti a palestra anterior e eu comecei a tomar florais por causa disso. E vocês veem, eu tinha pânico de falar em público, vocês veem que funcionou, então isso já é uma evidência de que funciona, pois hoje meus alunos dizem que eu tenho que tomar floral para parar de falar. Então, como hoje eu sou a última palestrante, vocês não vão fazer nada até meia-noite, né? Então, nós vamos ficar aqui falando até vocês cansarem. Então, eu comecei a tomar florais para contar um pouquinho minha história, já que a Stephanie já me apresentou. Eu comecei porque eu gostava de um rapaz e eu ficava muito nervosa quando ele passava, eu derrubava o copo, eu tropeçava, eu gaguejava, eu me atrapalhava toda. E aí, eu estava na fila da farmácia de manipulação para fazer umas cápsulas de centela asiática, que eu tomava para celulite. E, em vez de fazer exercício, eu tomava cápsulas. E aí, eu vi que tinha um cartaz dos florais de Bach. E aí dizia assim, para timidez, medo de falar em público. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, estou salva. Eu preciso tomar isso aí. Já estava na fila, já fiz pedido. Olhei ali as flores que eu queria tomar e já fiz. Já saí com 3 vidros, porque ainda na farmácia me deram uma orientação errada de que só podia botar 2 por vidro. É umas coisas que as pessoas inventam, né? Não era diferente naquele tempo. Aí eu fiz, cheguei em casa, higienizei um copo com álcool, misturei os 3 e verti, dividi em 3. Então, porque eu já tinha essa coisa de invenção de moda. E aí eu comecei a tomar e no fim de semana, isso foi quarta, fim de semana, no sábado, eu vi o rapaz, estava conversando com a minha amiga e falei com ela, estava contando uma história e quando ele passou, disse, oi, tudo bem? E continuei falando, ela fez assim, tu viu quem era? Eu vi. Aí continuei conversando a história, ela, e tu vai continuar falando naturalmente, seguindo o assunto? Eu, sim, por quê? Não, porque normalmente tu te perde toda. Eu, é mesmo, acho que é umas gotinhas que eu estou tomando. E aí eu nunca mais parei de tomar. Eu assisti uma palestra na escola de enfermagem da URGS, né, da federal daqui, com um médico homeopata que falou dos florais. E o colega falou antes que quando ele viu a primeira palestra, parecia que ele conhecia Bach. Eu tive uma coisa assim, eu disse, meu Deus, eu olhava para a mulher do meu lado e dizia, eu sei isso aí, isso daí eu sei. E parecia que eu sabia aquilo, que eu falava para todo mundo aquilo e que ninguém acreditava em mim. E finalmente alguém estava falando, eu nunca tinha falado isso, gente, mas a sensação que eu tinha era essa. E finalmente alguém estava falando algo que para mim fazia muito sentido. E aí eu fiz o meu primeiro curso, em 96 eu ainda fazia faculdade, que eu me formei em 97, fiz o meu primeiro curso de terapia floral de 120 horas, e ainda depois que eu me formei, eu fiz a pós-graduação, que veio para Porto Alegre, nunca mais teve, que até meu certificado saiu pela UERJ. Então, eu desde então nunca mais parei de estudar terapia floral. Isso aqui eu aprendi com uma pessoa muito especial, chamada Stephanie, blogueirinha, que me ensinou botar esse tag de imagem. Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram ou no Facebook, esta é a minha página, Terapeuta Floral Online. Sempre tem material, tem divulgação de notícias, tem artigos que saem, tá bom? Então, semelhante também, eu estava ouvindo várias coisas que o colega falava e pensava, meu Deus, parece que a gente se combinou. Mas a gente não se combinou, tá? Então, eu gosto muito dessa frase que tinha no meu primeiro livro de terapia floral que eu comprei, que é do Schopenhauer. Não sei se fala assim o nome dele, também eu falo. As grandes verdades passam por 3 fases. No início são ridicularizadas, depois são ferozmente combatidas, para no final serem aceitas como verdades inquestionáveis. Então foi assim com a acupuntura, era ridículo botar uma agulha, não faz sentido nenhum.
Aí depois os médicos ficam botando na justiça querendo que só eles possam fazer acupuntura. Não passarão. Aí era assim com a homeopatia, que era uma aguinha que não funcionava porque não tinha química. Agora eles boicotam a gente de participar do congresso de homeopatia, dizendo que farmacêutico não é interessante para eles que entrem, porque farmacêutico não tem que prescrever. Então, é engraçado isso, né? O mundo dá voltas, né? Depois as pessoas começam a combater, a ficarem revoltadas quando as coisas começam a funcionar, porque isso está tirando uma base que elas têm como uma certeza de uma verdade para elas, e no final elas aceitam como se sempre achassem aquilo. Eu sempre acreditei que terapia floral e que homeopatia e acupuntura realmente faz todo sentido, mas não é assim o processo. Então, o que é terapia floral ou floral terapia, que foi o termo que o nosso conselho usou, porque é o mesmo termo que a Anvisa usava. Aí depois agora lançaram uma outra legislação, botaram outro nome, mas tudo bem, né? Então, a terapia floral, ela começou com Eduardo Bach, médico bacteriologista, patologista, imunologista e homeopata posteriormente, diplomado em saúde pública, que entre 1928 e 1936, ele começou a desenvolver essa nova técnica, esse novo recurso terapêutico. Na verdade, ele criou as essências florais, ele não desenvolveu a terapia floral de alguém sentar, conversar com outro, indicar as essências, porque ele acreditava mesmo que as pessoas tinham que se curar. Tanto que o primeiro livro que ele lançou era Cure-te a ti mesmo, ou Cure-se sozinho. Tradução em inglês. Então, ele achava que a gente tinha que olhar aquelas questões e pensar, puxa, eu sou egoísta, eu tenho que tomar esse floral. Ah, eu sou muito medroso, eu tenho que tomar esse. Ah, eu sou sei lá o quê. Mas a gente não é assim. A gente vê as coisas tudo diferente quando a gente está no centro do problema. Então, foi criado pelos seguidores dele, os ajudantes dele que viviam com ele, lá na casinha onde ele desenvolveu os florais. Eles criaram o conceito de terapia floral. É uma técnica reconhecida e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Tem uns documentos que dizem que é de 75, outros dizem de 83, mas existe uma carta, uma ata, que é uma reunião que teve da OMS, onde ela se manifestou favorável ao uso e ao incentivo do uso da terapia floral. Consiste, então, em utilizar as essências florais dentro de um programa global de estimulação da saúde. Então, não é só indicar floral, é conversar com a pessoa, como diria meu professor, é terapia com florais. A gente tem que conversar, tem que questionar. Só o fato da pessoa estar indo lá no consultório, sentando e falando, já é algo que ela deu aquele tempo para ela, né? Dela ir lá e se abrir. E ela está se escutando também. Mas cabe a gente ser o facilitador desse raciocínio em cima disso. Mas o que isso significa? Como tu te sente a respeito disso? Então, a gente fazer a pessoa pensar sobre aquilo ali. Tá? Então, trata as emoções relacionadas ao desenvolvimento de problemas de saúde. A gente não trata doentes. A gente não trata as doenças, a gente trata doentes. Então, a gente não tem, assim como o colega também citou sobre os florais prontos, funciona? Funciona, pode funcionar. Mas, quando a gente faz um floral para aquela pessoa, a gente está pensando em todo o conjunto da obra. Então, a ansiedade é uma coisa muito relativa. A ansiedade é uma consequência. Eu tenho que saber, ela está ansiosa porque ela é insegura, ela é ansiosa porque ela se exige demais, ela é ansiosa porque é tímida, né? Ou porque teve um trauma, né? Então, a gente tem que ver a causa da pessoa. Então, quando a gente compra esses florais prontos, como é que fala? Dá tiro para tudo que é lado. Alguém está falando. Quando a gente compra esses florais... É tu, Stephanie? Era. Ah, tá. O que eu ia falar? Esqueci. Quando a gente compra o floral pronto, a pessoa que desenvolveu teve que pensar em todas as possíveis causas de uma ansiedade. E talvez a gente nem precisasse de todos aqueles florais. Talvez a gente precisasse de outro que está relacionado com a causa da nossa ansiedade.
que pode ser que na mesma linha desses florais prontos tenha um outro sobre insegurança. E talvez eu precisasse de algo de lá dentro do meu floral de ansiedade. Então, para a gente entender os florais, a terapia floral, a gente tem que pensar o que são as emoções, né? E o que são as doenças, o conceito de doença, né? Na verdade, o doente. Então, segundo Eduard Bach, as verdadeiras doenças fundamentais do homem são defeitos como o medo, o orgulho, a crueldade, o ódio, a vaidade, a ignorância, a instabilidade, a ambição exagerada, e entre outros. Então, na verdade, nossa doença tem a ver com nosso temperamento, nosso caráter, né, nossa personalidade. São a origem e a base de todo o sofrimento e aflição humanos. Vaidade, você sabe o que é, né, gente? Não é passar batom e tomar banho. Pode continuar, tá liberado. Até na pandemia tá liberado. Tá? Vaidade é querer passar por cima do outro, é se achar melhor do que o outro, é humilhar o outro. Tá? Então, na terapia floral, assim como em outras práticas integrativas, peraí, deixa eu só fixar aqui uma coisa. Tá. A gente considera que as pessoas são responsáveis pelas suas doenças. Então, não é uma coisa por acaso, que vem um raio, vamos jogar ali naquela distraída, vou botar um câncer nela, não tá fazendo nada mesmo, vou ocupar a cabeça dela. Não. A gente cria isso, né? Então, por isso a gente pode descriar, né? Então, a gente é responsável, e não tô falando que é culpado, porque já me disseram assim, então eu vou ter um câncer de mama, então eu vou ter que me culpar. Não, ninguém tá falando em culpa, falando de responsabilidade, né? E a doença se forma quando o nosso corpo físico age contra a nossa essência. Ou seja, eu faço algo que não serve para mim, mas eu insisto em fazer. Eu não tô feliz, eu tô me agredindo, tô me abusando, mas eu tô fazendo, tá? Ou quando a gente faz algo que agride, por exemplo, um esforço excessivo, a gente trabalha demais até cair de estafa, né? A doença, o corpo se manifesta através de algum distúrbio físico na intenção de demonstrar que esse não é o caminho certo. O caminho certo para mim, né? Eu gosto muito de dar o exemplo, e aproveitando que a gente está num grupo de farmacêuticos, a nossa profissão tem mais de 100 áreas de atuação. Então, será que nenhuma daquelas áreas serve para mim? Olha o privilégio que a gente tem de poder mudar totalmente, de uma área totalmente técnica para uma área totalmente de humanas, de clínica, né? Para uma área de química. A gente pode fazer tanta transição e não precisar mudar de profissão. Será que, de repente, não estou precisando mudar de área de atuação? Será que agora tudo é bonito, é farmácia clínica? Aí eu gosto, mas eu gosto do balcão, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de trocar ideia, de conversar com aquelas senhoras que vão lá. E qual é o problema, gente? Então tem gente que se violenta, fazendo uma área porque disseram que é essa que dá dinheiro, é essa que dá status, e deixa de fazer aquilo que gosta. Quer ver? Me bota dentro de uma produção de uma indústria, que eu já trabalhei, eu sou farmacêutica industrial. Mas eu gosto do pesquisa e desenvolvimento. Agora me bota dentro da produção, que eu não posso usar um batom, que eu não posso passar perfume, que eu não posso usar um anel, que eu não posso pintar minhas unhas, e eu tenho que ficar toda coberta o dia inteiro, sem saber se é dia, se é noite. Eu fico doente, eu sei, porque eu me conheço. Mas pode ser que me ofereçam um salário maravilhoso, e aí eu vou lá, se eu não me conheço, a Janaíne vai lá e aceita, afinal vai ganhar bem, eu vou me adaptar. Não vai, não vai. Porque não é isso que gosta. Do mesmo jeito que pode alguém se forçar a dar aula, fazer palestra, alguma coisa, e fica nervoso lá na frente, quase desmaia, quase tem um infarto, porque não é aquilo que ele gosta. Não é para isso que ele nasceu. A missão dele é em outro plano, em outro aspecto. E não tem nada de errado nisso. O errado é a gente se forçar a fazer algo que não combina com a gente. Depois eu vou mostrar uns casos das minhas alunas. Tá? Das transformações das minhas alunas. Então, isso aqui é muito tecnológico. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, assim, que é uma coisa moderna que eu fiz. Então, pensem assim, vocês estão num equilíbrio emocional, aí saem de casa, feliz, tá um dia lindo de sol, puxa, eu vou lá para aquele curso que eu amo. No meio do caminho acontece um conflito. Vamos dizer que vocês são assaltados, que ninguém está livre. Antes eu dizia bater o carro, mas ninguém nem usa carro mais. Então, foi assaltado. É óbvio que a gente vai ficar abalado
com esse assalto, isso vai gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera sintomas emocionais. Eu posso ficar morrendo de medo, será que esse cara vai me matar? Eu nunca mais vou andar por essa rua, né? Eu posso ficar com raiva, tomara que morra, que tenha pena de morte, tu vai pro inferno, né? Eu posso ficar com tristeza porque eu recém comprei meu celular e o cara levou, nem paguei ainda, né? Eu fiquei pensando nas emoções básicas. Alegria é meio difícil ficar, a não ser que tu estava levando o celular velho para botar no banco, lá naquele negócio que pega baterias usadas lá para descartar, e aí o cara levou o celular que nem funciona e tu nem vai precisar, vai chegar até mais cedo no curso, porque não precisou desviar do teu caminho para passar lá para descartar. Só isso que eu consegui pensar em alegria. Resolução do conflito, então eu penso, puxa, ainda bem que não me machucou, ainda bem que não fez nada de pior, ainda bem que levou o celular velho, que bom que eu não estava com a minha carteira aqui, com todos os meus documentos. E aí volta para a cura, para o equilíbrio. Mas a gente não faz isso. A gente fica remoendo, a gente conta para todo mundo, cada pessoa que chega no trabalho, a gente vai falar, porque tu não sabe o que aconteceu comigo, a pessoa diz assim, tô com Covid, a gente diz, eu fui assaltada. Porque sempre o nosso é pior, sempre o nosso é pior, né? E a gente fica persistindo nesse padrão por muito tempo e gera sintomas físicos. Então, quando eu vou almoçar, parece que não me cai bem a comida, me dá uma dor de estômago, aí eu fico com dor de cabeça, né? Eu fico tensa aqui nos ombros, porque foi tenso o negócio. E aí, se eu insisto por muito tempo, esses sintomas físicos se transformam em doenças, tá? No caso, uma dor de estômago pode virar uma gastrite, uma úlcera, uma dor de cabeça pode virar uma enxaqueca. Porque na vida, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Qual método que vocês preferem? Infelizmente, a maioria de nós ainda prefere a dor, só aprende com a dor, né? Infelizmente, essa pandemia acho que está nos trazendo várias oportunidades de aprendizado, porque tem gente que não está aprendendo, né? E tem gente que só vai aprender que tem que usar máscara, que tem que ficar em casa, que tem que colaborar com o todo, quando estiver numa fila esperando um leito de UTI e não vai ter. Ou quando perder um parente próximo, porque foi lá na festinha, foi na praia, foi passear. Porque não podia ficar em casa, o alecrim dourado não pode deixar de aproveitar a promoção, né? Então, na verdade é assim que acontece. Cada parte do corpo da gente tem uma simbologia que a gente estuda na terapia floral, né? Que nem a semelhança da medicina tradicional chinesa, que inclusive foi a que deu origem a esse tipo de estudo, né? Que hoje também tem na nova medicina germânica, que também estuda a psicossomática, né? Na terapia floral, a gente também estuda. No curso são 2 módulos só sobre isso. Chama Metafísica da Saúde. Então, a gente interpreta onde a pessoa teve o distúrbio e que tipo de distúrbio é. Porque se for uma infecção é uma coisa, se for uma inflamação é outra, se for câncer é outra. Então, aqui só para dar uma ideia assim pra gente, joelho, aqui tá escrito ego exagerado. Eu costumo chamar de orgulho, né? Problema no joelho, porque a pessoa não se dobra, a pessoa não pede ajuda, a pessoa não clama, né? E aí o joelho acusa. E já aconteceu de eu falar para um colega meu que é fisioterapeuta, que ele me pediu uns florais e eu disse para ele, e eu na minha cabeça, porque no meu meio todo mundo fala suas mazelas, seus problemas, no curso todo mundo se abre, todo mundo chora, se emociona, um ajuda o outro, olha, isso aqui acho que vai ser bom para ti, ninguém se ofende, ninguém diz, ai, ela tá dizendo quer saber o que é melhor para mim. Não, todo mundo se ajuda, ficam muito amigos, inclusive. Então, falei assim, abertamente, ajoelho é orgulho. Para que eu fui falar? Eu sugiro para vocês não falarem quando for problema de joelho, tá? Porque ele ficou melindrado comigo. Ele ficou bicudo comigo, que eu nem tinha percebido. Aí passou um tempo, eu tava com dor no pescoço, ele é fisioterapeuta, perguntei, tu não tem uma manobra, um negócio aqui para fazer? Bota aquelas fitas que eu vejo as pessoas usar, me ajeita o meu pescoço, que eu tava mal colocada no computador. Aí ele olhou para mim e disse assim, pescoço é o quê? Eu, como assim pescoço é o quê? Pescoço é o quê? Joelho é orgulho, pescoço é o quê? Eu disse, meu Deus, ele não esqueceu ainda, fazia mais de um mês. Outro dia tô eu lá no consultório, ele diz assim, melhorei do meu orgulho. Eu, do que tu tá falando? Não tô mais com dor no joelho. Então, tá? Recomendo vocês não falarem quando o problema for joelho. Porque a pessoa... Viram como eu acertei, como o problema era orgulho mesmo? Ao ponto dele ficar melindrado mais de mês comigo. Por eu ter falado aquilo.
Então, nosso corpo fala muito, gente. Quando a gente diz aquele termo popular, né, a gente usa a expressão a pessoa não tem jogo de cintura, olha aqui onde é que se manifesta o medo de mudança. No quadril, na cintura. Né? Então, muitas coisas que a gente fala, assim, coloquialmente, são, inclusive, é muito curioso, porque tem livros que são de autores americanos, que são traduzidos do inglês e que existem esses mesmos termos. Né? Esses mesmos jeito de falar, existe também essa simbologia que eles falam em outras línguas. Aqui, por exemplo, sobre os órgãos, tá? No pulmão, quando a gente tem doença, a ideia é, eu não tenho escolha. E a emoção marcada é tristeza. No fígado, a ideia é, não sou competente o bastante. E a emoção marcada é raiva. No rim, a ideia é, não sou merecedor, eu não sou digno dessa situação. A emoção marcada é medo. No coração, não sou amado, emoção marcada é indiferença, falta de entusiasmo. No pâncreas, a ideia é, estou inseguro e desprotegido. A emoção marcada é preocupação. Então, o nosso corpo fala, né? E o terapeuta floral aprende a interpretar. Porque a pessoa não chega assim no consultório, eu sou insegura, porque quando eu era criança, a minha mãe ela não tinha muito carinho comigo, não fez muita questão de me amamentar, então hoje eu me sinto rejeitado e não sei o que. Não, ele diz assim, eu tenho diabetes. E aí a gente, não existe assim, floral escrito, floral para diabetes. Porque a gente não trata diabetes, a gente trata diabético. Então, eu vou ter que ver daquele paciente, interpretando as causas da diabetes, qual é o caso que aconteceu com ele, né? Saber fazer as perguntas certas para que ele chegue a uma conclusão, porque quem vai se curar é ele. A gente que se cura, não é o terapeuta que cura a gente. O terapeuta é só um facilitador. Aí eu botei algumas, por curiosidade, algumas doenças e as causas, né? Mas não é para ficar apontando e dizendo, fulano, tu tem prisão de ventre porque tu é avarento, pão duro, não me deu aquele dinheiro aquela vez, bem feito, tá trancado, não é isso. Até porque quando a gente aponta, todo mundo sabe disso, né? Tem 3 dedinhos aqui, quando tu aponta pra pessoa, tem 3 apontando para ti. Então, isso muitas vezes é a projeção, né? O problema é com a gente projeta no outro, né? Aqui só para falar que todo mundo tem tanto medo de câncer, né? Eu tenho mais medo de outras coisas. Mas, porque câncer tem muito recurso, porque como as pessoas têm muito medo, tem muito investimento em pesquisa em câncer. Câncer é causado por ressentimento, por desilusão, por mágoa guardada. Então, se vocês não querem ter câncer, perdoem, se perdoem, conversem com aquela pessoa, não guardem ressentimento. Resolvam o problema enquanto é tempo. Tá? Fica a dica. Então, aqui tem outros, tá? Só por cima, né, gente? Porque nos livros é um capítulo de cada uma dessas doenças, né? Tem muita coisa aí, tá? Então, conclusão, você é o motivo pelo qual as coisas acontecem com você. Não é genética, não é o tempo, clima, não é o governo, é você. Tá? Deepak Chopra, né, um médico indiano, disse: você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Aí na aula as pessoas se olham assim, vários param assim para se olhar. Então, gente, antes disso eu quero só comentar da genética. A genética é uma tendência que a gente tem, ela não é determinante. Vocês concordam comigo que se eu nascer com o gene do câncer de mama, não necessariamente, não é 100% certo que eu vou ter câncer de mama? Não é verdade? É verdade, né? Pode que toda a minha família tenha, minha mãe, minha avó, minha tia, minha irmã, e eu não. Eu quebrei um padrão. Porque talvez eu seja a única que estou tentando mudar essa questão de ser magoada com afeto, ser ressentida, porque no peito tem a ver com afeto, né? Então, talvez eu esteja sendo a ovelha negra da família, o que é bem positivo. Adoro. A genética, ela é ativada ou não, os genes de doenças, dependendo do meio onde o DNA está envolvido. E esse meio inclui alimentação, hábitos de vida, por exemplo, fumar ou fazer exercício, né? E também os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento pode tornar o nosso... Não dizem que
A gente pode ter um pensamento ácido, que o corpo, o organismo fica ácido, que agora tem tanto dieta alcalina, pois é, a dieta da nutrição mental, do que eu estou bombardeando de campo eletromagnético no meu corpo, também vai fazer com que uma parte ou outra do DNA se manifeste. Inclusive externo. A pessoa que é maldosa, a pessoa que é má, ela envelhece mais rápido, tá? Porque... E também a pessoa que é muito preocupada, não sei o que a gente não diz, aqui a gente fala que é uma pessoa judiada, né? Que a pessoa passou por maus bocados, que a pessoa teve dificuldades na vida, então ela criou mais... É uma coisa óbvia, criou mais radicais livres. Onde é que o radical livre atua também? No DNA, né? Favorecendo ou não a manifestação de genes que já estão ali prontos, incubados, prontos para agir. Mas se eles não tiverem como agir, eles não têm como. Eles não vão agir. Então, o projeto Genoma, que se gastou horrores, né, fez uma mobilização mundial de pesquisa, nunca mais a gente ouviu falar, né? Tem gente aí que nem já nasceu, nem tinha projeto, o Genoma já tinha morrido. Antes passava todo domingo no Fantástico, para você ter uma ideia. E daí nunca mais foi falado. Por quê? Porque eles descobriram que a causa das doenças não estava na genética. Descobriram que a gente tem tantos genes quanto um pé de milho. A gente é tipo o Visconde de Sabugosa, sabe? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, um milho que anda, né? A gente tem 30 mil genes, uma mosca drosófila tem 13 mil genes. Então, a gente é tipo um moscão, né? Uma ameba tem 19 mil genes, a gente não é nem 2 amebas, né? Então, eles ficaram bem quietinhos, porque imagina o ego dessas pessoas. E abafaram o caso. E muitos dos pesquisadores resolveram estudar neurociência. Um deles é o Bruce Lipton, que se vocês forem procurar o livro Biologia da Crença, é maravilhoso. Vocês têm que ler, se vocês gostam dessa área, porque ele explica tudo que ele chegou à conclusão vendo que não eram os genes a explicação das doenças. Porque o que o homem achava que ia fazer? Ia descobrir a fonte da juventude eterna e que ninguém mais ia morrer. Se acha Deus, né? Então, como é que os florais atuam? Assim como os pensamentos são ondas eletromagnéticas que a gente vai impregnando no nosso corpo, as plantas também têm ondas eletromagnéticas, tem um campo de energia informacional, né? Que no caso dos florais, a maioria usa a parte das flores, né? Mas tem florais de outras coisas, inclusive Bach criou o floral Rock Water, que é a água que bate na pedra. Então, uma água, imagina explicando para a Anvisa, gente. Do que é composto esse floral, senhora? Água. E o que mais? Água. Tá, mas qual é o princípio ativo? Água. Imagina explicando isso, né? Para as pessoas mais, assim, mecanicistas, né? Então, e ele também fez um outro floral que, o do oak, que é do carvalho, também não é feito da flor, tá? Então, tudo começou porque Bach, ele era homeopata já tinha trabalhado no Hospital de Londres, e ele resolveu fazer os medicamentos dele, os florais, né, que na época ele ia chamar de medicamentos, os remédios, na verdade. E ele resolveu fazer com o método homeopático. Quando ele se mudou e largou tudo, porque ele estava muito desiludido com a profissão médica, ele pegou poucas coisas e se mudou para uma casinha no país de Gales, que era da família dele, para estudar as plantas. A exemplo do que ele tinha lido no material de Hahnemann, porque antes ele fazia os florais, não, ele fazia uns nosódios com bactérias intestinais. E ele pensou, se Hahnemann conseguiu desenvolver medicamentos de origem animal, vegetal e mineral, eu vou tentar fazer coisas vibracionais, assim, né, energéticas, que tenham ressonância com essa saúde intestinal, porque no início era esse o foco dele. E quando ele chegou nessa casinha, ele esqueceu da maleta. Ele levou a maleta errada. Ele tinha 2 malas iguais e levou uma mala de sapatos. No lugar da mala onde ele tinha o grau, né, o almofariz, onde ele tinha o pistilo, o álcool e todo o material para fazer homeopatia, né, que ele achou que ele ia fazer assim. E aí ele estava ali com aquele monte de sapato e não sabia o que fazer. Ele começou a andar pelos campos e viu que tinha orvalho, gotas de orvalho em cima das flores. E ele resolveu experimentar. Testou e sentiu para que aquela flor funcionava. E viu que isso era bom. Assim, ele desenvolveu as primeiras 12 essências florais.
tá? Só que as pessoas começaram a descobrir onde é que ele estava e começaram a ir lá para serem atendidas. E ele não podia ficar dependendo se de manhã ele ia acordar e ia ter orvalho em cima da flor, logo da flor que ele queria. Então ele pensou, vou fazer isso. Como que se faz? Ele, o que que tem ali? Tem flor, tem água, tem sol. Vou fazer. Aí ele pegou um vidro, higienizou, né? Botou a água da fonte, botou as flores mais bonitas em cima e botou perto da planta onde ela nasceu, porque ele considerou que ali era um lugar que tinha mais energia daquela planta. E deixou no sol por 2 horas ou até que as flores murchassem. E os florais são feitos assim até hoje. Nas fábricas de florais, lá em Minas, lá em São Paulo, os florais Saint-Germain, lá na Inglaterra, lá na Califórnia, no Alasca. É o método solar, o nome. Tá? Existe também o método de fervura. Aqui no Rio Grande do Sul tinha um colega nosso farmacêutico, que tinha uma indústria de florais da Serra Gaúcha. Ele fazia por fervura. Aí fervura é 15 minutos só. Tá? Que é o método que Bach usou também em algumas flores. Mas aqui, porque vai depender de sol, quando vê não tem, né? Então, não é uma abundância de sol. Então, ele fez assim e funcionou, né? Ele diluiu isso com conhaque, para usar como conservante, ele filtra depois e bota metade conhaque, metade dessa água, né? E viu que constava, porque conhaque, certo, lá tinha conhaque em casa, até eu tenho aqui agora, que sobrou de uma aula prática e na minha estante. E então ele usou e diluía para fazer depois as essências das pessoas que ele atendia. Então ele podia ter um estoque. A minha internet está instável, ele está dizendo. Isso é passar essa energia da flor, esse campo eletromagnético da flor passa para a água por ressonância. E se a gente pudesse ver nanoscopicamente, a água forma pontes de hidrogênio, se agrupa em clusters, que essa é uma foto, uma ilustração de um artigo de homeopatia, mas que também se aplica à terapia floral, porque a homeopatia acima de CH12 também não tem substância química, só tem a memória da água, né? Então, esses clusters se agrupando, eles, aqui uma foto maior, eles atuariam nos receptores, disparando as cascatas bioquímicas, né? Assim como na homeopatia, e fazendo com que enzimas produzissem, ou órgãos reagissem, né? Uma estimulação eletromagnética do nosso organismo, tá? Revertendo tudo aquilo que a gente ficou bombardeando de coisa negativa da nossa cabeça, revertendo no mesmo nível que nem uma onda de rádio, né? Por isso que a gente diz que floral não faz mal. Quem faz mal é o terapeuta, tá? Mas o floral que não tem onde agir, porque ele não está naquela vibração, ele não está naquela estação de rádio, ele passa reto. Quando a gente está numa estação de rádio, quem fez um risco? Como que faz esse risco? Que às vezes as pessoas fazem um risco, eu não sei fazer isso na tela. Quando a gente bota uma estação de rádio, a gente vê, a gente está ouvindo só aquela, né? Mas as outras continuam existindo, não continuam? Em outro plano. Em outro plano, aquelas estações de rádio continuam existindo. E é isso, quando eu sintonizo, para mim ela existe. Quando eu não estou sintonizado, eu passo reto e nem fico sabendo que tem outra, tá? Quem estudou isso eu estava falando em nanoscopicamente, agora estou falando, nem é nano, não sei se é menos que nano. Por que essas pessoas riscam a tela, gente? Como é que faz isso, que eu não sei? Agora eu vi que é um Thiago que riscou, vou dedurar ele. Ó, tá ele ali, ó, riscando. Tô vendo. Quem estudou microscopicamente foi Masaru Emoto, esse pesquisador japonês, que ele começou a pensar que a água ela era um solvente universal e também que absorvia informações eletromagnéticas. Então ele submetia uma intenção à água e congelava e botava no microscópio eletrônico e via que formava um cristal, né? Então, dependendo da informação, o cristal se formava ou não. Então, por exemplo, aqui uma água antes de uma prece e do lado uma água, essa mesma água depois que alguém fez uma oração do lado dela. Então, isso explica, por exemplo, a água benta, a água fluidificada e tantas outras coisas que envolvem águas, né, dos rituais que as pessoas fazem. Então, aquela água está energizada com uma intenção.
Então, até é bom a gente escrever uma coisa boa quando a gente compra uma água. Escreve amor, saúde, escreve na água, para ter essa intenção na água. Quando a gente dá uma água para alguém que está nervoso, a gente diz assim, ó, toma um gole que te acalma. Não precisa nem botar a água com açúcar, né? A pessoa se acalma porque você está botando uma intenção. Quando eu faço uma sopa para alguém que está doente, uma canja, não tem exatamente substância química ali que faz a pessoa ter energia, mas tem uma intenção de cura, de cuidado. Isso faz toda a diferença, tá? Não é sazon, é amor, tá? Aqui, então, uma água que foi submetida a um muito obrigado. Aqui, uma água de uma ameaça de morte, né? E aqui, uma água de amor e apreciação. Então, vejam que tirem as suas conclusões. Ele fez estudos com flores também, já que a gente está falando de terapia floral. E aqui, então, a água, não tem uma resolução melhor dessa figura, eu já tentei achar. Aqui é a água com flor de camomila boiando. E aqui a água depois de congelada e colocada no microscópio eletrônico. Inclusive, parece uma florzinha de camomila, né? Tem até um miolinho. Outras flores também. Aqui a flor de cerejeira, essa primeira. Essa outra do lado é a flor de lótus. Essa amareladinha aqui dizia só que era um floral de Bach, não dizia qual. E essa outra é Pine, né? Pinus, é a flor do pinheiro. Então, só para a gente mostrar que isso explica que ali tem energia diferente daquela outra, que ou não tinha ninguém dado intenção a ela ainda, ou tinha um xingamento. Então, os florais de Minas também pesquisaram e desenvolveram os fractais dos florais de Minas, depois de muito estudo, muita batalha do Breno, que é um químico, que é um dos criadores dos florais de Minas. Já estou sentindo a garganta. E aí, esse daqui é o floral buquê de 9 flores, que é um composto. Ele conseguiu reproduzir em laboratório. Esse aqui é o Philanthus, que a gente conhece como quebra-pedra, Philanthus niruri. Essas florzinhas microscópicas que estão aqui, ó, do quebra-pedra. Nos florais, quebra-pedra, Philanthus é usado para pessoas rígidas, metódicas, certinhas, que não aceitam sair do jeito que elas fazem. É assim que é o certo, é assim que eu aprendi, é assim que eu faço. Isso também gera cálculo renal. É um tipo de perfil emocional que gera cálculos pela rigidez. Além de outras doenças como artrite, artrose, doenças de articulação. Janaíne travou para mim. Travou para vocês? Jana. Sim, ela travou. Volta essa mulher, gente. Vamos aguardar um pouquinho, que ela falou que estava com estabilidade lá. Beleza. Talvez volte logo. Show. Acho que ela caiu, deve pedir para entrar de novo. Ok. Ela caiu, Felipe? Caiu sim. Pessoal, vamos aguardar só um pouquinho. Aproveita para beber uma água. Assim que ela voltar aqui, a gente conecta.
São os desafios, né, que nós estamos vivendo agora. Mas já já ela já vai voltar com certeza e não vai prejudicar em nada, porque como a gente não tem uma palestra em seguida, então a gente pode avançar um pouquinho no horário. Os elogios aqui, né, Stephanie? Então, assim, todo mundo está adorando e vai valer a pena aguardar só um pouquinho. Felipe, ela está tentando entrar, você sabe me informar? Já Tá na lista reenviei o de link espera para ainda ela não. aqui. Reenviou? Ah, Já tá reenviei, ótimo. ela já vai entrar. Ótimo. E eu tô postando para responder as perguntas. As perguntas serão todas respondidas no final. Acho que a gente nem chegou a comentar isso, nem sei, Stephanie. A gente falou, né, que ela responde tudo no final. Algumas pessoas perguntaram se o slide vai ficar disponível. A gravação vai estar disponível posteriormente no site do Conselho, a gravação da aula, tá ok? Entrar. Então, quem quiser rever. Você pode se desmutar, né? Tenta aí. Deu. Aí. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Eu tava falando bem feliz. Caiu, hein? Desculpa aí, pessoal. Caiu. Agora eu botei o meu celular como roteador, que eu acho que o 4G tá melhor do que o meu Wi-Fi. Desculpa, pessoal. Eu comprei um negócio aquele que... Como é que fala? Que repete o sinal agora, mas não chegou ainda. Acho que vai chegar amanhã, pela previsão. Repetidor. Tá, melhorou agora? Estão me ouvindo? Tá ok? Perfeito, perfeito. Tá, eu só tava falando que esse cristal, ele é bem certinho, todo quadradinho, assim, que parece bem como as pessoas que precisam tomar esse floral. Aqui o calmim. E mais macroscopicamente, como que a gente pode ver que a água tem uma memória. Vocês podem fazer isso em casa, não requer prática e nem habilidade, tá? Vocês peguem 2 vasos iguais e coloquem terra do mesmo local ou do mesmo lote, que aqui eu teria que comprar terra, né, no supermercado. E aí coloquem feijões do mesmo lote, de preferência orgânico, que o que tem veneno às vezes não nasce. E vocês vão botar na mesma incidência de luz e molhar com a mesma quantidade de água. E a única diferença será que vocês vão escrever num deles, cresça. Tá? Quando vocês forem molhar aquele outro, vocês não pensem em nada. Não pensem em coisa ruim, assim, tipo, ai, coitadinho, eu não tô desejando nada de bom para ele. Então ele vai morrer. Quando olharem, molhem aquele lá e voltem lá correndo pro outro. E molhem pensando, assim, intenção naquela água cresça. Eles foram plantados no mesmo dia. Aquele ali embaixo são 2 copinhos com algodãozinho, que nem fazem com as crianças na escola, né? Bota o feijãozinho em cima. E, gente,
as perguntas das pessoas ficaram salvas? Sim, já anotei tudo, Jana. Depois eu vou fazer. Porque agora para mim, antes estava escrito 30 e poucos, e agora para mim está aparecendo 5. Então, aqui, ó, foram plantados no mesmo dia também, tá? Só com a diferença que está escrito cresça. Aqui tem outro jeito de fazer também, que esse experimento foi sugestão do Masaru Emoto. Esse daqui, no caso, foi feito na Itália. E um deles escreveram obrigado, no outro botaram 400, só escrito isso, 432 Hz. Que agora eu não me lembro se é a vibração de gratidão ou de amor. É uma coisa assim. Mas é o comprimento de onda, tá? É a vibração desse sentimento bom. E outro é eu te odeio, escreveu ali. Tá? E aí, um mês depois, só fechou o vidro e deixou assim. Olha ali. Eu fico impressionada com aquele ali que é só escrito o número e ele também se conservou, enquanto que o outro, te odeio, apodreceu. Tá? Aqui também tem com arroz cozido. A gente pega frascos higienizados e escreve eu te amo, ou amor, e eu te odeio, ou ódio, e deixa fechado. Cozinha os dois na mesma panela, divide em 2 porções e bota ali. E aí, olha só, 27º dia, o outro totalmente podre, e esse daqui, eu te amo, conservado, como aconteceu com os outros. Então, eu pergunto para vocês, que água que vocês querem no corpo de vocês? A água do eu te odeio, eu detesto isso, porque eu vou embora daqui, porque nada presta, porque eu não sei fazer nada, porque eu sou uma porcaria, ou a água do eu me amo? A gente vai apodrecendo também, e as doenças vão surgindo, que o corpo fala. A gente vai acidificando, bombardeando o nosso organismo com vibrações que prejudicam o funcionamento das nossas células. Aqui uma aluna minha fez com as crianças que ela dá aula da 2ª série, do 2º ano, né? Ela fez e eles iam acompanhando todos os dias. Então, ela escreveu amor, outra escreveu indiferença, que o contrário de amor é indiferença, não é ódio. Ódio é um amor doente. Indiferença é o contrário de amor. E escreveu ódio. E a indiferença e o ódio apodreceram e o outro se conservou. E ela escreveu assim: essa semana parei para refletir sobre a experiência que realizei com a minha turma do 2º ano. Algo que parecia tão simples, mas que ao observar cada pote com arroz, eu comecei a escrever. Escrevi sobre as vezes que deixamos de dizer eu te amo a quem está ao nosso lado. Escrevi sobre ser indiferente e odiar o outro. Tudo adoece dentro da gente. Escrevi sobre o que transborda em cada ser, o que deixamos de doar, o que nos fere cada vez que somos indiferentes e odiamos alguém. Ou porque não fomos acolhidos, ou porque em algum momento recebemos um não. Quanto aprendizado em apenas 3 potes de arroz. Né? Então, na verdade, o que os florais fazem? Revertem estas vibrações negativas que a gente coloca como empecilhos à nossa convivência, à nossa vida, né? A conquistar os nossos objetivos, e bombardeiam aí com energia de qualidade que é sempre mais forte. Sempre a luz é mais forte do que as trevas. Né? Então, o que o floral faz? Ele vai transbordar a pessoa com aquele sentimento que ela tem, só que ele está abafado, ele está embaixo de um monte de entulho, um monte de crenças limitantes, um monte de coisa ruim. Então, ele vai bombardear com uma coisa boa, contrária, para que aquele órgão consiga reagir. Então, é como se eu pegasse uma água suja num copo, uma água com barro, assim, tá? E boto debaixo da torneira, deixo a água entrar, água limpa. A água limpa vai entrando, a água suja vai saindo e daqui a pouco a água do copo está toda limpa. É assim que os florais funcionam. Eles não tiram o ódio da pessoa, eles botam amor no lugar. Eles fazem o amor crescer, que ele tem que se manifestar. Tudo coisas que a gente tem, as nossas virtudes, que pela nossa vivência, pelos nossos traumas, pelas nossas experiências de vida, a gente vai abafando. Porque eu aprendi que ser sensível é ser fraco. Então, eu vou engolir meu choro, vou ser bem mecânico, né? Bem metódico, bem racional. Mas a emoção tá lá dentro. Tá te sufocando. E se tu não falar... Olha que interessante. Antigamente, só os homens infartavam, sabia? Agora nós conquistamos. Nós também. Conquiste seu infarto, feminino. Só os homens infartavam porque eles tinham essa questão
de guardar muitas emoções. E aí as mulheres foram lá e ao invés de querer, querendo ocupar lugares dos homens, copiaram as coisas ruins também. Né? E acabaram agora também, estão ali parelho, tendo infarto também. Né? Então, Bach, ele dizia uma frase que eu acho que é muito boa para nós que somos profissionais da saúde e que muitas vezes a gente diz que a terapia floral não tem evidências, aí não tem artigos. Eu acho tão ridículo. Sabe por quê? Porque eu pergunto para a pessoa e digo, onde é que você pesquisou isso? E a pessoa não pesquisou em lugar nenhum. Será que ela acredita mesmo que um artigo vai bater na porta dela e vai dizer, ó, aqui, ó, me lê? Não vai, gente. Então é muito feio. Então é melhor dizer assim, ó, quer ver como fica bonito? Eu não tenho uma opinião formada porque eu não conheço o assunto. Ponto. Agora dizer uma coisa que tu não sabe, tu nunca pesquisou, como é que tu pode afirmar uma coisa que tu nunca foi lá ver se tinha evidência? Porque nas outras áreas a gente vai lá e pesquisa para saber se posicionar. E quando é uma prática integrativa, a gente diz que não tem evidência. Sendo que tem evidência um monte, né? Então, para mim, esse é um pensamento científico, tá? É preciso manter o pensamento flexível a fim de que as ideias pré-concebidas e convicções antigas não roubem a oportunidade de obter conhecimentos novos e mais amplos. Devemos estar sempre prontos a expandir a mente e a descartar qualquer ideia, mesmo que firmemente enraizada, se sob uma experiência mais ampla surgir uma verdade maior. Isso, para mim, é um posicionamento científico. Porque se eu vou sempre pensar, não, mas eu aprendi assim, então é sempre assim, porque eu não mudo, é a síndrome de Gabriela, vocês conhecem? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Né? Isso não é científico. Aí a pessoa vai achar a vida inteira, então, por exemplo, que existia geração espontânea, que achavam antes que bactéria tu não via, né? Fungo tu não via, né? E ele se formava ali dentro de um vidro fechado. Ai, meu Deus, geração espontânea. Né? Tem a pessoa não lavava a mão, fazia o parto, as mulheres morriam de infecção pós-parto. Mas é uma coisa que eu não vejo, então não existe, é místico. Gente, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estar aberto para novos descobertos, senão vai andar aí que nem muita gente que acha que a Terra é plana, pagando mico. Né? Então pense cientificamente. Mas quer artigo? Tem artigo, toma artigo. Quer artigo? Toma, tá? Botei alguns aqui do PubMed e de outras bases de dados que eu pesquisei. Aqui é terapia floral no tratamento de ratas simulando a menopausa. As ratas normalmente não sabem que estão tomando, então não tem essa de dizer que é placebo, que a pessoa sabe que está tomando, por isso que faz efeito, né? Eu sei que rato é muito inteligente. Isso eu tenho que concordar com vocês. Mas não acredito que eles raciocinem assim, aquelas gotinhas ali, acho que é para o meu ovário, que eu tirei, né? É para eu não ter sintomas de climatério, tá? Aqui é uma revisão bibliográfica sobre terapia floral. Aqui é no alcoolismo crônico. Aqui na depressão, desordem depressiva maior, onde é que as gatas estão? Aqui no controle da dor. Aqui na inflamação aguda, aqui nos pensamentos intrusos, indesejados, esse é um floral de Bach que trabalha isso, quando a pessoa fica remoendo um assunto na cabeça e não consegue sair, e isso é muito comum na depressão, por exemplo. Aqui uma outra revisão bibliográfica sobre terapia floral. Aqui um estudo maravilhoso, para quem gosta de estudos farmacológicos, esse estudo aqui mediu, fez o mesmo modelo de estudo de psicotrópicos, testado em camundongos, só que no lugar do psicotrópico colocou floral. E a conclusão é, os resultados nos levam a sugerir que os efeitos centrais dos florais avaliados podem ser parcialmente detectados através de modelos farmacológicos utilizados na pesquisa de agentes psicotrópicos. Parcialmente por quê? Porque não é igual, gente. É cada pessoa que a gente tem que avaliar o porquê aquela pessoa tem a depressão, porquê aquela pessoa começou a ter síndrome do pânico. Cada pessoa é única, tá? Então a gente tem que tratar a pessoa com a individualidade que ela merece. Aqui o estudo em gatos. Gato, então, se mais inteligente que a gente. Minhas gatas, meu pai dá um floral ali que é para melhorar a função cerebral. Eu disse isso, tá? Qualquer dia desse, chega em casa, elas trocaram a fechadura e tu não pode entrar. Eu aviso, né? Mas ele dá, né? Ele bota o restinho, é um gel, ele passa na cabeça delas o restinho.
Então, esse daqui, ó, gatos com complexo da doença respiratória felina, estudo clínico e hematológico. Então, o sangue mentiu, será? O exame de sangue? Né? Aqui, crianças com medo de dentista. Aqui, crianças que chupam o dedo. Aqui, como eu sou justa, né? Um estudo como qualquer outro, de qualquer medicamento que vocês tomam. Esse estudo aqui não deu certo, não provou efeito ansiolítico, né? Mas o que a gente tem que fazer como cientista? Avaliar o método, quais as essências que utilizaram. É mesmo que eu testar arnica para infecção respiratória não funcionar e eu sair dizendo, ai, fitoterapia não funciona. Não, a conclusão é, arnica não funciona para infecção respiratória. Tá? Até eu acho estranho esse estudo, porque eles não botaram o floral mais usado, que é o de ansiedade, que é a Grimone, por exemplo, não botaram. Mas aí, como eu sou justa, também vou botar outro que funcionou. Usaram outros florais e fizeram de outro jeito o estudo. E nesse daqui teve efeitos. E o farmacêutico nisso tudo, né? O farmacêutico, então, que trabalha com florais, em primeiro lugar, farmacêutico é o cara das fórmulas, é o cara dos medicamentos, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com florais com boas práticas de fabricação, né? Ou de manipulação, né? Então, a gente tem obrigação, se tem na nossa farmácia, florais, de saber quantas gotas eu uso no preparo, quais os conservantes que são indicados nesse tipo de produto, como eu conservo as minhas essências, porque eu não deixo, por exemplo, perto do computador as minhas essências, nem um celular perto do meu floral, porque é campo eletromagnético. Conhecer tecnicamente do que se trata e quais as variáveis envolvidas. Por exemplo, sem contato com cânfora, não pode ter nada com cânfora perto, tira o efeito da homeopatia, a gente supõe que pode tirar o efeito do floral. Não ter eletroeletrônicos ou sol direto perto, não tem um computador dentro da sala de homeopatia e também não tem dentro da sala de florais. Matérias-primas compatíveis, tem alguns detalhes, e não misturar sem conhecimento prévio. Tem gente que faz lá uma mistura, já vi assim, ó, pessoa em misturar homeopatia com floral no mesmo vidro, botar aromaterapia, faz uma salada de fruta. Para vocês terem uma ideia, a Infraero, agora eu não sei como é que tá, porque não sei nem se não venderam a Infraero, que eu já estou até desatualizada nesse assunto, mas ela tinha essa circular que dizia para avaliar as homeopatias por fora do raio-x, não passar dentro da bolsa no raio-x para não perder a ação, né? Como eles não sabem a diferença entre florais e homeopatia, o floral também passava e a gente recebia lá do outro lado. Eu ia com meu frasquinho assim na mão e a pessoa dizia, homeopatia, senhora, coisa mais querida, coisa mais linda. E passava lá do outro lado, fazia inspeção manual, olhava, lia, se quisesse podia abrir e cheirar, né? Quisesse tomar, quem sabe até melhorava, né? E entregava para a gente do outro lado. Outra coisa que a gente tem que saber orientar, encaminhar, entrar em contato com o terapeuta quando tiver qualquer dúvida na prescrição, na formulação. Aqui tem empatins. A senhora quer empatins de Minas ou de Bá? Por isso eu ensino meus alunos a botar entre parênteses qual é o sistema que eles querem, porque tem florais que têm o mesmo nome, de sistemas diferentes. E alguns têm bastante diferença. Esclarecer os clientes a respeito do uso correto, então fazer a dispensação correta, dizer para a pessoa não deixar perto do celular, não usar cânfora enquanto estiver fazendo o tratamento, não deixar o vidro no sol, né? Não encostar a cânula para não contaminar, né? Encaminhar quando necessário o cliente para um terapeuta qualificado. Eu achava muito legal numa farmácia que eu ia, que até já trabalhei nessa farmácia, que tinha uma pasta, aquelas plastificadas, assim, que nem de papel de carta, sabe? E aí eles tinham todos os cartões dos terapeutas que deixaram ali, e ela colava ali, e a pessoa, ela dizia assim, eu tenho uma indicação de algum terapeuta, para ela ser imparcial, ela entregava a pasta, e a pessoa olhava e aí gostava da cor do cartão, ou dizia que era psicólogo e terapeuta floral, ou dizia que era homeopata e terapeuta floral, aí tu escolhia ali, pegava o contato e ligava para a pessoa. E também a gente pode ser um terapeuta floral, né, gente? Por que não? A gente pode ser o próprio. Né? Aqui numa farmácia da minha amiga que tem um consultóriozinho farmacêutico, que eu já atendi lá. Aí ali era um vídeo que eu estava fazendo, eu não trabalho nessa farmácia, né? Mas só para vocês verem lá dentro como é que é. Ó, ali estão os florais de Saint-Germain, lá em cima tá os florais da Califórnia. Aqui do ladinho dá para ver um pouquinho ali os florais de Minas. Então ela tem vários sistemas de florais nessa farmácia, ali em cima tem outros. E aí eu fiz uma fórmula para a dona da farmácia, a gente gravou um vídeo para eu usar numa aula
e de preparo, porque eu descobri, eu tinha uns alunos que não eram farmacêuticos, eu descobri que tinha uns mirabolantes, assim, que achavam que tinha flor dentro da farmácia, que a farmácia plantava flor. Então, eu achei melhor gravar um vídeo para mostrar, para a pessoa enxergar. Tem umas pessoas assim que é o mundo fantástico de Bob, sabe? Uma psicóloga que era minha aluna disse: eu marquei visita lá na farmácia. Vou lá ver onde é que eles plantam as flores. O farmacêutico até hoje não sabe que eu salvei ele dessa. Que ia chegar lá e ia, cheio da razão, achar que era um horror porque não tinha as flores plantadas. E a regulamentação, então. Várias profissões são regulamentadas para terapia floral, tá? A primeira foi o COFEN, né? Foi enfermagem em 97, a odonto veio em 2008, a fisioterapia em 2010 e nós em 2015. Então, das profissões regulamentadas, somos os últimos aí que foram regulamentados pelo Conselho Federal. A gente tem CBO, de farmacêutico em práticas integrativas e complementares. Na última atualização do CBO entrou. Dentro desse guarda-chuva tem farmacêutico acupunturista, antroposófico, plantas medicinais, barará. E, quem sabe, na próxima vai ter aí, acrescentar o farmacêutico em floralterapia como seu CBO, né? Tem que botar também agora farmacêutico em ozonioterapia, que também foi regulamentada depois, né? Nós temos essa resolução 572 de 2013, que fala das linhas de atuação que agrupam as especialidades farmacêuticas, e nós temos o item 8, práticas integrativas e complementares. Então, é uma das linhas de atuação do farmacêutico reconhecidas. Ai, nem lembrava que tinha esse efeito especial. E dentro das práticas integrativas, então, a gente tem regulamentado a homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia. Tinha uma resolução específica, foi revogada, mas ainda é uma área nossa, né? Eu ainda tenho o título porque eu consegui antes da resolução ser revogada. Por que ela foi revogada, Janaíne? Porque ela pedia coisas demais para a gente ser reconhecido em fitoterapia, enquanto outros profissionais de saúde faziam um cursinho de 60 horas e saíam atuando no SUS. E a gente ficava irregular, porque a gente não tinha lá 100 e não sei quantas horas, mais um estágio, mais não sei o quê. Né? Então, prejudicava os colegas. E nós somos os profissionais que mais estudam plantas medicinais durante a graduação. Então, não era justo. Então, é melhor tirar e deixar assim. Então, não existe mais o título averbado, mas existe o reconhecimento dessa área de atuação. Medicina tradicional chinesa e acupuntura, antroposofia, termalismo social, que é e crenoterapia, uso de águas termais, e floralterapia e ozonioterapia. Tá? Então, quando a gente atua em áreas que são divididas, né, são compartilhadas com outros profissionais de saúde, não prejudica as nossas legislações específicas. Então, por exemplo, a homeopatia, o médico também pode indicar, o fisioterapeuta acho que também pode, o nutricionista se fizer pós, o dentista, mas quem pode preparar a homeopatia, que é um medicamento, que é uma área exclusiva, preparo de medicamentos, é o farmacêutico. A gente então tem muito privilégio, a gente pode preparar o produto, a gente pode indicar o produto, a gente pode preparar para um colega que indica, né? Eu acho lindo isso, acho uma coisa assim da bruxaria, amo, né? Então, as nossas áreas de atuação que são compartilhadas, a gente pode, por exemplo, preparar produtos também para a área veterinária, além da área humana, tá? A resolução, então, 585, que fala da farmácia clínica, né, do consultório farmacêutico, fala que a gente atende problemas de saúde autolimitados. Nas práticas integrativas, isso é um pouquinho difícil, né, gente? Porque a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Mas quando eu estiver tratando, por exemplo, uma acne da pessoa, eu estou tratando a pessoa que tem acne, né? Mas também isso não vou dizer para alguém que eu estou tratando câncer. Entende a diferença? A pessoa me procurou por causa de acne, mas estamos tratando o seu lado emocional. Ela está agora diminuindo a insônia, ela melhorou a imunidade dela, ela está com um relacionamento melhor, né? Então, não se aplica tanto para a terapia floral ou outras práticas integrativas, porque a gente considera a pessoa como um todo, mas nem por isso eu vou botar uma placa escrita assim, trata-se câncer. A gente tem que ter bom senso,
né? E essa legislação fala que a gente também pode usar nesses tratamentos de saúde autolimitados, dinamizados, plantas medicinais, drogas vegetais ou medidas não farmacológicas. E é aí que o floral entra. Assim como a acupuntura é uma medida não farmacológica. Tá? Da 586 fala que nós podemos fazer a prescrição farmacêutica e também daqueles dinamizados, drogas vegetais e outras categorias, onde entra o floral, é outras categorias, tá? E também diz que essa prescrição de medicamentos dinamizados ou terapias relacionadas às práticas integrativas tem que ser fundamentada em conhecimentos e habilidades relacionados a essas práticas. Ou seja, eu sou farmacêutico clínico e eu quero atuar com acupuntura, eu tenho que fazer a formação em acupuntura. Eu sou farmacêutico clínico, eu quero trabalhar com terapia floral, eu tenho que ter o curso de terapia floral, o título de farmacêutico em terapia floral. Senão, isso é passível de processo ético. Do mesmo jeito, quando meus alunos fazem o curso e não averbam o certificado, não levam lá no CRF para carimbar lá na carteira marrom. Eu fico pé da vida. Esses dias eu fiz uma chamada, ameacei elas. Eu já invento uma coisa que vai mudar a legislação, vocês vão perder o curso. Elas vão correndo. Demora 5 anos, gente, às vezes, para levar um certificado lá. Já caducou o curso, nem existe o lugar onde era o curso mais. Né? Mas agora eles estão se agilizando, porque eu fico fazendo terrorismo. Tá? Então, em 2015, eu fui convidada pelo Conselho Federal a ir a Brasília para fazer um grupo de trabalho para regulamentar a terapia floral como área de atuação do farmacêutico. Tudo começou porque eu encaminhei minha pós e fiz toda uma defesa, escrevi assim, só faltou evocar a Virgem Maria, sabe? Eu escrevi tudo, de tudo que era legislação que podia me proteger e dizer por que eles tinham que aceitar lá, registrar minha pós em... Isso acabou despertando isso de novo no Conselho Federal e retomaram esse assunto que estava meio esquecido desde a farmácia estética. Também tinham falado sobre isso, mas no fim, depois não levaram adiante. Então, né, eu chamei umas colegas de Santa Catarina e foi chamada a presidente do Conselho... meu vizinho está quebrando tudo ali a janela. Do Conselho da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, e nós fizemos essa resolução, foi aprovada dia 29 de maio de 2015, por unanimidade na plenária federal. Tá? Foi publicado no Diário Oficial dia 9 de junho. Então, fala das atribuições clínicas do farmacêutico na floralterapia. Tá? Para isso, a pessoa precisa ter uma pós-graduação, que pode ser especialização, ou pode ser mestrado ou doutorado, ou cursos livres desta área de, no mínimo, 180 horas. Tá? O que quer dizer que é atuação clínica? É para eu indicar os florais. Para preparar os florais não são reconhecidos como produtos farmacêuticos. Tá? Então, tem terapeutas que preparam no próprio consultório e é permitido. Tá? Então, não é uma área exclusiva do farmacêutico, porque não é um produto reconhecido pela Anvisa como produto farmacêutico. Então, a gente também preparar no consultório. Tá? Desde que a Visa local, a vigilância sanitária local, não se oponha. Então, eu sempre digo para os meus alunos, conversem com os fiscais da sua região, como eles entendem isso. Tá? Claro que vocês vão ter que ter uma área preparada, limpa, com superfície lavável, com vidrarias, com tudo direitinho. Vai ter que ter um lugar para higienizar os vidros, né? Vai ter que ter álcool 70, vai ter que ter um monte de coisa. Né? Mas vai poder fazer no consultório. Porque o que acontece? Tem pessoas que na sua cidade não tem farmácia que tenha os florais. Então, a pessoa quer fazer, compra o kit e faz. Eu não faço, porque eu tenho sorte. Na minha cidade tem bastante farmácia com todos os sistemas de florais que eu trabalho. Isso aqui é para me exibir. Exibido. Eu fui a primeira farmacêutica em floralterapia do Rio Grande do Sul. Provavelmente a primeira do Brasil, porque saiu meio-dia no Diário Oficial. E eu já, como minha documentação já estava lá, né, desde novembro, desde o ano anterior, né, às 4 da tarde já estava carimbada a minha carteira, de tanto que eu enchi o saco deles. E aí eles fizeram uma reportagem para falar que a gente participou dessa regulamentação. Eu perguntei, provavelmente é o primeiro do Brasil, mas a gente não ficou ligando para os conselhos para perguntar, então fiquei a primeira do Rio Grande do Sul. Então, gente, além disso, quem aí já estudou terapia floral,
a Stephanie sabe, é um curso terapêutico. É um estudo que, em primeiro lugar, a gente vai se curar. Então, a primeira frase que eu falo para os meus alunos no primeiro dia de aula é que Deus me ajude a curar enquanto me curo. Porque quem tem que se tratar primeiro é o terapeuta. Então, eu botei aqui alguns exemplos para vocês verem quando dá para ver visivelmente, por fora, também a mudança da pessoa. Essa colega farmacêutica, essa aqui, tá? Ela era toda retraída, era toda quietinha, não sabia nem o nome dela na aula. Era toda aquele cabelinho, assim, branquinho, não botava um batom naquela cara. E aí ela começou a tomar florais, passou por uma separação no meio do curso, ficou bem mal. E aí começou a tomar florais, tudo, começou a conversar na aula, que ela não conversava, ela nem sentava com a gente na hora do almoço para conversar. E isso é numa formatura que teve no final do ano da farmácia, lá da Católica de Pelotas, que teve uma aluna que se formou, aliás, teve 3 alunas que se formaram, e a gente foi na festa, né? E ela estava assim, inclusive, a primeira vez que ela tirou selfie, porque ela não tirava selfie, ela se achava horrorosa, né? Inclusive, ela não usava batom vermelho, porque o pai dela dizia que era coisa de puta. E eu dei um batom, que eu sou infernal, né? Dei um batom vermelho de aniversário para ela. Foi a primeira vez que ela botou um batom vermelho. Eu disse para ela, não tem nada a ver batom com o que tu faz. A cor do batom não tem nada a ver. Mas eu não consigo. E aí ela botou uma foto no Facebook com o batom escrito assim. E eis que ela resolve passar o batom vermelho. E ela, quando eu olhei, tinha 80 comentários. Elogiando ela, chamando ela de linda. Ela veio me dizer assim, ai, prof, eu achei que eu ia ser apedrejada por estar recém-separada, e já fazia mais de mês, recém-separada e tirando foto com batom na internet. E ela foi se libertando. Aí quando eu perguntei para ela, posso usar num curso que eu vou falar assim sobre transformação da pessoa? Aí ela disse para mim, ai, prof, ela foi escrevendo assim no WhatsApp, pensei, ela vai dizer que não posso, né? Aí ela pegou e disse assim, vou te mandar umas fotos melhor, porque essas aí tão feias. Ela tá totalmente diferente. Aí teve gente que me disse, tu tá comparando um dia de aula comum com uma formatura, né? Então tá, vou comparar 2 dias comuns. Então aqui é ela antes do floral e aqui é ela no dia comum depois do floral. Aqui ela tá com a irmã e com a prima, aqui ela tá com o irmão e com a irmã. É outra pessoa com outra postura, outra cara, não é? Ela não tá forçada. Ela é assim agora. Ela tem um consultório, hoje ela não trabalha mais em drogaria. Ela não gostava e ela queria muito trabalhar só com Pix, e hoje ela tem um consultório no interior do Rio Grande do Sul, onde ela atende com acupuntura, tá se formando em acupuntura, trabalha com aurículo, com reiki e com terapia floral. E tem um consultório maravilhoso. E aí me mandou um monte de foto, porque disse que aquela lá não estava tão bom. E aí uma outra menina disse, ai, prof, eu nem fiz a minha transformação, tá bom, vou fazer. Fiz a transformação. Essa menina emagreceu, eu não sei se é 12 ou 16 quilos. Vamos dizer que seja 14, uma média, né? Durante o curso, ela tinha uma dermatite muito forte. Cada vez que ela tinha que apresentar trabalho, eu tinha prova, ela ficava mal, né? Ficava com muita dermatite, ela me mandou uma foto. E depois dos florais, que ela nem consultou comigo, ela só usou mesmo os florais que ela foi aprendendo e foi vendo, esse daqui eu preciso, esse aqui eu preciso durante as aulas. E começou a emagrecer, começou a tirar selfie, começou a fazer foto. Ela também é estudante de farmácia, ainda não se formou, mas está bombando, está no diretório acadêmico, está atendendo com terapia floral, como terapeuta, não como farmacêutico em terapia floral, né? Quando ela se formar, ela vai encaminhar o certificado dela para averbar no conselho. Ela tinha essa dermatite gravíssima, cada vez que ela tinha prova ou tinha que apresentar um trabalho, e esses dias eu encontrei ela, ela disse que é muito difícil ela ter agora. Quando ela tem, é bem fraquinho. Né? Só quando é muito estresse mesmo. Então, né, temos que agradecer ao Eduardo Bá por nos deixar essa bênção aí de tratamento que transforma pessoas, né? Então, eu adoro essa frase dele, a vida não nos exige sacrifícios A vida não nos exige sacrifícios inatingíveis, ela nos pede que façamos nosso caminho com alegria no coração e que sejamos uma bênção para os que nos rodeiam. De forma que se deixarmos o mundo apenas um pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos cumprido a nossa missão. Eu acho linda essa frase. E aí eu gostaria, para encerrar, só ler esse material aqui, esse texto sobre as causas emocionais das doenças, para a gente poder refletir sobre o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Tá? Cura real. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta.
A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade, por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. E a natureza é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Esses remédios estão à nossa disposição há milênios. Quando nos decidiremos? Pergunte-se e reflita. Este é um livro, é um texto adaptado do livro O Médico Jesus, que é um livro de espiritualidade, não tem nada a ver com as causas emocionais das doenças, o livro, mas ele acertou todinhos. Se a gente for olhar livros de metafísica da saúde, ele acertou todinhos, todas essas doenças são essas causas. Eu queria convidar vocês, além de que eu já convidei para conhecerem lá a minha página, para ouvir nosso Floralcast, é o primeiro podcast da terapia floral. Nós estamos no nosso 3º episódio. O Rafael Viana é fisioterapeuta, meu colega de podcast, né? E ele que idealizou e me convidou para participar, foi meu aluno de formação. Ele está fazendo acupuntura e ele trabalha com registros acásticos e com terapia floral. E a gente criou esse jeito de se comunicar com as pessoas através de áudio. Tem várias plataformas de áudio, se vocês quiserem conhecer, já está no 3º episódio. O pessoal está gostando bastante, o retorno está sendo muito bom. Tem no Spotify, tem aquele Deezer, é isso aí. Eu nem sei os nomes direito, porque quem bota é ele, porque eu não entendo muito dessa tecnologia e não entendo. Então, gente, primeiro eles vão rir, depois irão copiar. Não desistam. Tá? É sempre assim. Eu também era, às vezes, ridicularizada na faculdade, porque acreditava nessas coisas. Me admiro uma guria que tem faculdade a acreditar nisso. E hoje eu tenho professores que são meus pacientes e colegas também, que são meus alunos, inclusive. Tá bom? Aqui não parece, mas eu estou atendendo no SUS, no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares de Esteio. Né? Aqui é minha sala, essa é a sala da homeopatia. Eu atendo com terapia, eu passei no credenciamento para Reiki, homeopatia e fitoterapia. Só que a coordenadora me deu carta branca para eu atender a pessoa com o que ela precisa. Então, eu também indico florais, aliás, é o que eu mais indico. Né? Eu comecei com o Reiki, dava umas receitinhas de floral, e agora o pessoal adora, né? Fiz uma parceria com uma farmácia, porque eles não forneciam o floral, mas eu consegui um desconto para quem tem a receita do SUS. Então, é um trabalho bem legal. Agora está parado por causa da pandemia, né? Estão tentando retomar algumas práticas, mas a homeopatia não voltou ainda. Certo? Então, pessoal... eu nem falei, né? Que meu curso de terapia floral é o único chancelado pelo CFF para formação de farmacêuticos em floralterapia, que saiu, inclusive, no Diário Oficial. Deixa eu ver se eu me lembro. É o Acórdão 44021 de 2019. Então, quem quiser saber mais informações, corre lá no meu Instagram,
E pode me chamar também, aqui tem meu WhatsApp e meu e-mail. Eu tenho YouTube também, agora super... As pessoas jovens, né? A pessoa jovem tem que ser blogueira. Então, agora eu tenho até YouTube. Às vezes eu esqueço que dá um trabalho ter que baixar, depois tem que subir. Mas tem lá, tem umas coisas bem interessantes. Tem umas entrevistas. Eu aconselho vocês a olharem uma live que eu fiz com o ex-presidente do Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul, Roberto Cancherini, que teve linfoma, se tratou com PICS, se tratou com florais, com quânticos, com reiki, com ozonioterapia, e ficou curado em tempo recorde, sendo que ele tinha estágio 4B e vai até 5, né? Ele tinha metástase na medula, no cérebro, quando ele descobriu a doença, né? E ele se curou antes... Ele já estava curado antes de acabar a série de quimioterapia. E o médico disse, não, vamos fazer até o final para matar bem o bicho, né? E ele acabou fazendo, mas ele nem precisaria, porque ele já estava com nenhum foco mais. Então, Stephanie, que você está dormiu. Não vejo. Não, tô ligadinha. Tá ali. Vamos ver as perguntas. Vou fazer as perguntas aqui que o pessoal colocou. Olha, alguém achou que é meu Floralcast, botou ali, que legal. A Vanessa perguntou se você indica algum livro, né, para quem gostaria de especializar nesta área. O curso você já falou do seu também, né? Mas tem algum livro que você indica? Ai, tem tantos livros, assim, para conhecer a terapia. Posso me levantar e pegar? Porque já que tá em casa mesmo, né? Eu tô com os livros ali. Ó, assim, quem quer conhecer, assim, introdutoriamente, para saber a história de Bach, para ver como é que ele fez as pesquisas, tem esse daqui que foi... Esse livro é bem antigo, eu comprei em 97, quer ver? Agosto de 97. Ó, que é Terapia Floral, Escritos Selecionados do Dr. Bach. Aí esse livro acho que já saiu de linha, tá? Mas aí foi lançado pela... Eu acho que vende na Helen Herbs ou na Mona's Flower. É um dos que vende as essências florais. Eles fizeram uma reedição que aí chama Coletânea de Escritos de Eduard Bach, que é mais ou menos o conteúdo daquele lá, só que ampliado. Porque, na verdade, Bach... Aqui também fala das essências florais, tá? Para que serve? Bach, ele queimou tudo, as coisas dele, quando ele foi para o meio do mato lá estudar as flores. Ele disse que não precisava mais daqueles estudos anteriores, então ele meio que destruiu, então se perdeu muito. Mas diz que hoje, eu vi o criador dos Florais de Minas dizendo que não sei se ele está escrevendo um livro novo, ele estava falando ali que estava fazendo pesquisa sobre a vida, sobre todos os passos da vida de Eduard Bach. Ele falou hoje num vídeo. Então, não sei se é um livro ou um curso. Não sei. O que mais? A Liliane perguntou como saber o tipo de flor para cada doente. Então, aí a gente interpreta, por exemplo, a pessoa tem problema de pulmão. Aí pulmão a gente sabe que é tristeza. A gente vai conversar com a pessoa. Que tipo de tristeza tu tem? É uma perda? É solidão? E aí a gente vai pegar os florais e vai fazer um buquê para aquela pessoa, botando floral de tristeza por perda de ente querido lá, que tem essa característica na descrição desse floral. Aí, junto disso, foi traumático, aí a gente vai botar um floral para trauma. Aí ela sente muito sozinha, porque depois disso ela ficou sozinha, a gente vai botar floral para solidão. E assim a gente faz um buquê específico para cada pessoa, interpretando os sintomas, ou quando a pessoa ainda não tem uma doença, que ela vai lá falar, eu não consigo passar no concurso, porque eu não sei me concentrar, porque eu sou ansioso, porque eu me boicoto. Esse tipo de coisa a gente também trata sem precisar ser uma doença, que é preferível, né? Que a gente trate a pessoa antes dela desenvolver a doença. Sim. E pegando esse gancho aí que você falou de várias essências, até quantas a gente pode misturar? Não existe limite, tá, gente? Para número de flores, tá? Bach, quando ele tem um livro que cita assim, ó, que Bach teria recomendado que tratasse 6 emoções de cada vez. Só que 6 emoções, por exemplo, só nos florais de Bach tem 5 florais para medo.
E medo é uma emoção. Então, poder botar 5 só de uma emoção. Então, não tem isso. Flor não briga. As pessoas criam muitas regras. Aí não pode misturar os sistemas. Por quê? Acho que a flor diz assim, sai daqui que eu sou do deserto e tu é do Alasca. As flores não são plantadas, não pega uma flor que é camomila. É lá da Alemanha. Plantou no Brasil, nasceu. Ela disse, não, me nego a nascer nesse lugar porque eu sou alemã. Não, nasceu aqui. Então as flores podem ser misturadas. O que importa não é onde é que ela nasceu. O que importa é para que ela serve. Essa essência é para quê? Então, não importa se ela... É que nem um óleo essencial, tá? Se eu extrair direitinho, como mando figurino, extrair da marca tal lá, o óleo de hortelã, de menta, e o outro também, por que eu não posso misturar marcas? Quem disse? Porque é como se fossem marcas, né? É um grupo de essências que foi desenvolvido naquele lugar lá, ou por aqueles pesquisadores. Então, a menina que vai ter turma nova, tá tendo turma nova, ainda dá para entrar, tá? A Camila tá no meu curso, tá ali, ó, lá do Rio, professora do UFRJ, de homeopatia, tá fazendo o curso lá. Isso aí. E eu vou aproveitar que você falou do óleo essencial, perguntaram se aromaterapia e florais têm alguma correlação. Tem correlação porque é uma planta que nem tem correlação com fitoterápico, que nem a gente falou ali, ó. O floral de filantos trata uma coisa que é a causa emocional do cálculo renal, que na fitoterapia trata o cálculo renal. Muitas plantas acontece isso. Tem o floral de Bach, que é do chorão, do Salix, que é o primeiro que da casca se extraiu o ácido salicílico. Foi o primeiro medicamento indicado para reumatismo. Né? Depois acetilaram ficou ácido acetil salicílico, né? E da flor do chorão se tira floral para mágoa, que é a principal causa do reumatismo. Então, as flores falam, sabe? Sabe aquelas coisas que a gente estudava na farmacognosia ou na botânica, que dizia que Paracelso falava da assinatura das plantas, que o professor dava um risinho assim, ele acreditava que o formato das plantas dizia para que a planta servia. Eu não sei porque esse risinho, hoje eu já ia dar uma resposta para o meu professor. Porque muitas plantas, depois estudadas cientificamente, foi comprovado que sim, fazia um efeito que ela tinha um formato de rim e ela é bom para rim ou para o sistema urinário, né? Então, na aromaterapia também, só que é outra coisa. Não tem cheiro floral, né? Aromaterapia, agora está todo mundo dizendo para as pessoas tomarem os óleos essenciais. Por que essa necessidade de tomar se o troço começou por cheirar? Se o negócio era para aromaterapia, para cheirar, não é para engolir. E agora tá uma polêmica aí, que tem marcas dizendo para as pessoas tomarem, as pessoas estão comprando de outra marca que tem solvente, que tem contaminante se tá tomando. Por que isso, gente? Então tem a ver, mas cada um no seu quadrado. Do mesmo jeito que a fitoterapia está num quadrado, a terapia floral está na outra, a homeopatia está em outro, a aromaterapia está em outro também. Inclusive, querem fazer uma pesquisa, vou dar uma ideia de um projeto de mestrado para vocês. Pesquisar se a cânfora que tem em certos óleos essenciais pode também tirar o efeito da homeopatia e do floral. Porque tem essa polêmica, por exemplo, o óleo de alecrim é rico em cânfora. Será que essa cânfora vegetal que tem ali no óleo essencial também não deveria ser misturado quando a pessoa, não deveria ser usado pela pessoa que está tomando florais? Isso é um baita seria utilíssimo para vários congressos querer apresentar esse trabalho. Ia ser muito inovador e muito legal. Querem fazer outro estudo, é submeter as essências, os florais, a campos eletromagnéticos e medir antes e depois e ver se tira mesmo o efeito, se é todo o efeito ou se é só parcial. Aí, ó, já dei 2 projetos para vocês. O que mais? A Júlia perguntou se existe floral para fibromialgia. Muito. Muito. Já. Aquela menina ali da foto da primeira, do caso ali, que botou batom vermelho, ela tinha fibromialgia. E ela não tem mais. E na aula, quando eu dei a aula que eu expliquei a fibromialgia, ela disse assim, eu tinha isso aí. Aí eu disse, tinha o quê? Fibromialgia, eu tive. Eu disse, não tem mais? Não. E aí ela disse, ela tratou com homeopatia e ela entendeu o motivo pelo qual ela tinha.
fibromialgia. Ela tinha um relacionamento abusivo, onde ela tinha muito medo do companheiro dela, era um cara no interior, que é aquele tipo coronel, assim, que manda na cidade. Ela não podia se separar porque ela tinha medo que ele fosse fazer alguma coisa contra ela. Achava que a família também não ia aceitar. Só que quando ela se libertou de tudo isso, que ela teve que mudar de cidade e tudo, ela não teve mais fibromialgia. Porque o músculo tem a ver com tensão, tem a ver com ação. Quando eu me sinto travada, que eu não posso agir, meu músculo dói. Fibromialgia é isso. Ela teve todos o diagnóstico dos pontos de dor, mas ela não tem mais. Tem sim. Que trata a raiva, a incapacidade de agir, aquela coisa de eu tô travada. Eu tenho uma paciente que tem fibromialgia que ela viu o pai se matar. Vocês já pensaram? Ela tinha 8 anos, a irmã tinha 5. E elas estavam no sítio e o pai lá longe, em cima de um morro, se pendurou numa árvore e se matou. E ela disse que ela fez assim, para ir lá, e a irmã dela se agarrou nela, que era menorzinha, e disse, não vai, fica aqui comigo. E ela passou a vida inteira achando, será que eu podia salvar meu pai? Eu disse, não, tu era pequena, como é que tu ia levantar teu pai? Mas ela precisou de terapia para entender isso. E ela parou de ter as dores. É isso que a gente trabalha na terapia floral. São as doenças psicossomáticas, né? Oi, Denise. Não, eu ia perguntar aqui se a baixa imunidade ela está ligada a qual dos sentimentos a Thaís está perguntando. Desculpa, Stephanie. Nosso timo. O timo é o centro da nossa... Tem um barulho aí, não? Rapidinho. Não, eu falei que você concluiu a questão da fibromialgia, estava falando que a gente... São as doenças psicossomáticas, né? Que a gente encontra aí no consultório. Sim, sim. E eu vou me despedir aqui rapidinho, porque a Luísa aqui está me pedindo para poder cuidar dela um pouquinho, né? Tá? Aí eu vou passar a bola para a Denise. Terminar as perguntas? A Denise vai concluir. Isso, eu vou concluir. Stephanie, obrigado, viu, pela sua parceria e pela sua mediação. Tá? Eu continuo aqui. Tem só mais algumas coisinhas aqui, doutora. A questão da imunidade, né? Obrigada, que a Thaís Medeiros perguntou. Beijo. A imunidade, a gente sabe, inclusive na medicina convencional, que quando a gente está com a imunidade baixa, as pessoas perguntam, está passando por algum estresse? Então, eles admitem que o estresse, que o emocional, influencia na nossa imunidade, não é? A imunidade, o centro da imunidade é o timo, né? E o timo é onde eu tenho o centro do eu. É onde eu digo assim, eu fui lá. Eu não quero, eu não vou, eu não ia falar agora, eu vou falar. A gente bate aqui, né? Então, aqui tem a ver com segurança, tem a ver com se sentir merecedor. Aqui é o chakra cardíaco, o timo também é o centro do chakra cardíaco, né? Então, ele é a glândula que controla o chakra cardíaco. Então, que vai formar todas as células que são responsáveis pela nossa imunidade. Então, quando eu não me acho merecedora, quando eu acho que eu não sirvo para as coisas, quando minha autoestima está baixa, eu baixo a minha imunidade também. É isso que está relacionado. Ok. Ludmila está fazendo a pergunta, tem algum floral para paralisia do sono? Deve ter. Eu não sei agora, porque eu nunca peguei nenhum caso assim que eu tenho estudado. Que eu digo para meus alunos. Às vezes eles perguntam umas coisas assim, que eu disse, gente, da onde essa doença? Nem sei o que é isso. Granuloma do não sei o que lá. Eu disse, gente... Aí eu digo assim, gente, vai lá e vê o que é a doença. Qual é o conceito da doença? É uma doença do colágeno, não sei o que. Já penso o que é colágeno. Aí vai fazer a interpretação. Questões de paralisia nunca estudei, assim, do sono. Mas deve ter a ver com a pessoa querer sair do ar, né? Tipo uma fuga. Talvez um clematis seja um floral para isso. Que o clematis, ele desmaia, né? É a pessoa que está sempre no ar, assim, que quando vê bate o carro no da frente, porque não viu que o sinal fechou. Então, a gente interpreta assim cada doença. No caso, eu não sei exatamente essa, teria que pesquisar. Ô, Janaíne, acredito que as perguntas foram todas respostas
respondidas, muitos elogios, inúmeros, fantástica sua apresentação, sua capacidade de se comunicar e transmitir a informação, muito boa. Muitas perguntas aqui com relação ao curso, se é online, se já o curso começou, está sendo online. Aproveitem online, né? Uma coisa boa que a pandemia trouxe. O curso está sendo viabilizou, online, né? Exato. O curso está sendo online por causa da pandemia. Então, aproveitem essa possibilidade. Ele é aberto para qualquer profissional, não, Sim. No caso que a pergunta é se para enfermeiros é possível. Sim, também. Tem né? enfermeiro que faz, já tive médico que fez, já tive veterinária, agora tem uma menina veterinária fazendo, mas assim, 90% é farmacêutico. Sim, né? Olha, eu acredito que a gente tenha encerrado, eu não sei, não estou identificando aqui mais nenhuma outra dúvida. Deixa eu só repassar aqui rapidinho. Só assim, live maravilhosa, tudo maravilhoso. Lembrando, chamando a atenção, a palestra vai estar, ela autorizou que fosse gravada, então em breve vai estar disponível no site do Conselho, porque as pessoas falam assim, não, tão maravilhoso que a gente quer assistir novamente. Então vai estar disponível. Que bom. Muito obrigada, muito pessoal. Bom. Fiquei muito feliz. Me sigam lá para a gente continuar conversando. E se alguma dúvida que passou porque caiu aí a conexão, me perguntem, né? Lá no direct. Ou tem meu WhatsApp, alguém botou ali também. Tá bom? Isso, botou o Spotify. Eu entrei no grupo. No grupo do outro. Legal. Eu tinha conversado com ele também antes, porque ele me mandou um áudio, eu mandei para ele, ele disse, não vamos fazer coisa repetida, porque ele disse que ele só ia pincelar a terapia floral, mas ele também trabalha. E aí, no fim, a gente ficou conversando, assim, algumas coisas, como é que ele começou, como é que eu comecei, mandava um áudio, voltava. Aí agora eu entrei no grupo também, que aí vocês podem continuar, a gente continua em contato. Eu gosto muito do pessoal do Espírito Santo, gostei muito quando eu fui aí, me apaixonei. Eu disse pro meu irmão, quando acabar a pandemia, será bem-vinda. Acabando a pandemia, as coisas... Já está na lista. Já está na lista, né, Sheila? Fiquei amiga da Stephanie, da Karina, do Clóvis. Tem outra menina, a Juliana, que é do Conselho também, que era da comissão de PIX. A gente fala direto. Até ela fez um curso meu dos quânticos, ela fez. Não, Flores de Bar, para ver se ela gostava dessa área. Então, eu adorei, assim, o pessoal do Espírito Santo. A amostragem que eu tive foi ótima. A sala cheia até agora, todo mundo, assim, adorando a sua palestra. Ô, Janaína, eu acredito que a gente vai encerrar e, assim, agradecer muito em nome do Conselho a sua disponibilidade, dar os parabéns a todos os farmacêuticos aqui presentes pelo nosso Dia Internacional, que é amanhã, né? E agradecer a todos do Conselho que viabilizaram essa realização dessa semana, que está sendo fantástica. Convidar quem ainda não se inscreveu, amanhã a gente tem mais algumas palestras, todos serão muito bem-vindos, tá ok? Quer dar seu recado final, Janaína? Não, quero agradecer, adorei. Imagina, ainda essa hora da noite tem 140 pessoas ainda aqui. Vocês são bem interessados, mas é isso aí, gente. Muito fantástico. A gente tem que ficar... Oportunidades, né? É verdade. A gente tem que se dar, assim, sabe, esses presentes de... Vou lá ver uma área diferente para ver se eu gosto. Não é ficar com aqueles preconceitos que não levam a nada. Eu não acredito nisso aí. Não é uma crença, não é religião, não é nada. É um método terapêutico para poder emitir uma informação, uma opinião. Tem que ter informação sobre aquilo, né? Para saber se gosta ou se não gosta, né? Então, eu agradeço muito e vamos continuar com contato agora que eu sou uma infiltrada no grupo. Tá bom? Será sempre bem-vinda, viu? Boa noite, pessoal, e até amanhã. Tá bom? Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais, hein? Boa noite.